município com você, Alessio. Vai trazer para a gente o raio-x dos municípios. Qual é a cidade de hoje, Alessio? Vamos lá para Angical do Piauí. Angical do Piauí. Olha as informações aí. Fica na região Entre Rios, tem quase 7 mil habitantes, quase 6.800 eleitores. 6.791 pessoas estão aptas a ir às urnas em Angical no próximo mês de outubro. Quem está na disputa? Vamos ver então, começamos com ele, Bruno Neto, do MDB, o Alessio traz como ponto positivo, ele vai disputar a reeleição, está no mandato. Tem um vice do PT, o vice do PT, e tem apoio do deputado Castro Neto e do senador Marcelo Castro. Mas tem pontos fracos, eleição apertada e divisão no MDB, Alessio. Isso, começando pelo ponto fraco, explicando esse tópico da eleição apertada, porque na eleição de 2020 foi 1%, a maioria, né, dele para o candidato de oposição. Eita, então, assim, apertado. É algo que a gente não costuma ver em cidades do interior, ou um candidato ou outro desponta, mas uma eleição assim tão acirrada, com poucos votos, é difícil da gente acompanhar. Tem esses casos, mas assim, não acontece com tanta frequência. Essa divisão no MDB eu explico pelaquela divisão que a gente já comentou aqui no Ciência Política algumas vezes. A divisão daquela ala do senador Marcelo Castro contra a ala do vice-governador Temístocles Filho. Isso tem acontecido em outras cidades e é o caso também de Angical do Piauí. Nos pontos positivos, obviamente, ele tem a máquina, tem a estrutura, tem o grupo político já consolidado da eleição passada, que permaneceu na gestão pública, e tem esses apoios importantes, como eu citei, né? O Castro Neto, deputado federal, e o senador Marcelo Castro, Denise. Olha, eu estou fazendo as contas aqui, Alessio, foram 57 votos. Muito pouco. Sim. A diferença na eleição, muito apertado. E aí o Bruno Neto vai enfrentar quem? Põe na tela para a gente ver o perfil do candidato de oposição em Angical do Piauí, é o professor Cassiano, do PSD. Olha aí, mais um confronto, MDB e PSD. Cassiano tem como ponto positivo elencados pelo Alessio. Tem o apoio da ex-prefeita Neta, tem o apoio dos deputados Rubens Vieira e Felipe Sampaio. E ponto fraco, tem minoria na Câmara, está 3-9 lá. Denise, o que me chamou muita atenção, inclusive fazer esse destaque aqui, é que o candidato da situação, o atual prefeito, é do MDB com o vice do PT. Mas o Cassiano, por outro lado, ele tem o apoio dos deputados Rubens Vieira, que é do PT, e do Felipe Sampaio, deputado estadual do MDB. Ou seja, os deputados... A divisão no MDB aí, né? Exatamente. E até mesmo do próprio PT lá na cidade. Aí é Marcelo versus Temístocles. Versus Temístocles. E não é uma exclusividade de Angical, não. Pode reparar. Exato. E a gente tem essa divisão em outras cidades também, chama muita atenção. O apoio da ex-prefeita Neta marca e consolida a unificação da oposição. Chegou a se cogitar no final do ano passado uma terceira via, mas ela chegou, fez ali aquele diálogo acontecer e transformou a oposição, ou melhor dizendo, unificou a oposição em um só grupo, com o professor Cassiano, que não foi candidato na eleição de 2020, mas o candidato também o apoia, então ela conseguiu, eu pego assim essa articulação da ex-prefeita porque ela conseguiu unificar e deixar aí apenas um candidato na oposição, que a gente sabe que é a estratégia correta em cidades em que não tem segundo turno. Aí, Marto, o que mais lhe chama a atenção em Angical do Piauí? O que me chama a atenção nessa eleição de Angical, na verdade, é um bastidor lá do passado. Angical do Piauí foi o fruto ali da rusga, da briga que tinha, da faísca que tinha lá no passado, entre João Madison e Paulo Márcio, na época da escolha ali para o vice dele, para o vice na chapa com Fábio Novo, aqui em Teresina, inclusive. A gente lembra que o João Madison, ele era totalmente contra a escolha de Paulo Márcio, hoje está tudo bem. Mas na época era totalmente contra por conta dessa oposição, por conta dessa divisão dos grupos políticos lá em Angical. Paulo Márcio, ele tem serviço prestado lá no município e ele era apoiador, na verdade, da ex-prefeita Neta. E o Bruno, ele é apoiado, tem ali pelo João Madison, ele é um aliado ali fiel de João Madison. Então, a curiosidade ali de como surgiu aquela faísca lá no passado vem aí do município de Angical. Hoje está tudo em paz, hoje está tudo bem, mas parece que os grupos lá no município não se uniram totalmente, porque a gente vê ainda a divisão, Marcelo Castro e Temístocles. Os dois grupos lá estão bem divididos, ainda existe essa oposição e ainda existe esse nome que é apoiado pela ex-prefeita Neta. Ela conservou seus aliados, o deputado Felipe Sampaio continua apoiando o candidato que ela apoia,
Então, ela também tem uma força lá em Angical. Eu conheço o município, eu estudava lá em Angical, passei 3 anos estudando em Angical, e ela era uma prefeita bem forte, ela não era uma prefeita que tinha má avaliação, então vai ser, de fato, uma disputa bem acirrada lá, e eu chamo a atenção para ainda divisão desses 2 grupos políticos lá, que continua até hoje. Aí, Marta trazendo para a gente a realidade que ela viu em loco, no município do Angical, onde há uma disputa bem acirrada, prova disso o resultado da última eleição, e nessa eleição não deve ser diferente. Agora, Cíntia, eu queria repercutir com você essa situação do MDB.